Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal, onde tem como objetivo hoje nós tratarmos sobre imposto de renda sobre os investimentos. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou compartilhar aqui essas três literaturas que fizeram parte da minha trajetória no conhecimento do mundo dos investimentos e que pode ter certeza que pode impactar a sua vida e o seu conhecimento também. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre imposto de renda sobre algumas modalidades de investimentos. Nos fundos de investimentos, nós temos três classificações que possuem tributações de diferentes formas, tá? Nós temos os fundos de longo prazo, os fundos de curto prazo e os fundos de ações. Veja bem, a alíquota de imposto de renda para os fundos de investimentos de longo prazo possui uma tabela regressiva, assim como nos CDBs de bancões, que possivelmente você já deve estar mais familiarizado. Ou seja, a alíquota de imposto de renda para fundos de investimentos de longo prazo respeitam aquelas regrinhas de 1 a 180 dias, com uma tributação de 22,5%, de 181 a 360 dias, 20%, de 361 a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, 15% até o vencimento ou enquanto você permanecer naquele ativo, naquele fundo de investimento. Veja bem, para fundos de investimentos de longo prazo, conforme a regulação 175 da Anbima, a gente precisa entender que a tributação, assim para com os demais investimentos, todos que possuem tributação de imposto de renda, com uma exceção do PGBL, que é um fundo de previdência, uma modalidade do fundo de previdência, todos, com exceção do PGBL, possuem a tributação somente sobre o rendimento. Ou seja, o imposto só incidirá, logicamente, em um caso de resgate ou come cotas, que é um assunto para um próximo vídeo, então nos acompanhe aqui. Ou seja, só vai acontecer em uma eventualidade de resgate ou de come cotas. Com isso, a gente precisa entender que todo rendimento acumulado sofrerá uma tributação, seja através do come cotas ou seja através de uma incidência de resgate. Para fundos de curto prazo, a alíquota é um pouco diferente. Para investimentos que permanecem até 180 dias aplicados, a alíquota é 22,5%. Acima de 180 dias, a alíquota cai para 20%. E é importante saber essas regras para que você tome decisões a fim de tomar resgates, porque às vezes a sua carteira é diversificada entre alguns ativos e talvez você precise de um resgate por uma emergência ou por uma eventualidade. Então você pode pagar menos imposto do que o necessário se você souber essas regras, a fim de você sofrer menos tributação. E a terceira classificação, que são os fundos de ações, que são aqueles fundos compostos, segundo o Código de Regulação da Anbima, que possuem 67% ou mais da sua compra de ativos em ações. E o que acontece? Eles não possuem essa variação de tributação. Eles possuem uma alíquota única, que é de 15%. Ou seja, tudo que rendeu ao momento que houver um resgate, sofre-se uma tributação de 15%. Veja bem, além do imposto de renda sobre os rendimentos, existe um outro fator dominante nos investimentos. E um dos poucos ou um dos únicos investimentos que não possuem essa cobrança é a LCA, que é a letra de crédito de agronegócio, e as compromissadas, que é o imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF. Você, em algum momento da vida, já deve ter ouvido falar sobre isso, do IOF. O IOF, ele tem uma alíquota um pouquinho mais danosa. Ele começa com uma percentual de 98% e sim até o 30º dia do investimento aplicado, onde ele fica isento sobre o IOF. E o que acontece? Para os investimentos convencionais, os fundos de investimentos 175 e também para os fundos de investimentos para renda fixa, o IOF vai do primeiro dia ao 29º dia. Tá? Então você precisa ficar atento, porque se a sua intenção é muitas vezes fazer uma aplicação por um curtíssimo prazo, às vezes nem se faz necessário cair para essas estratégias. Talvez procurar uma compromissada ou uma LCA que possua liquidez diária seja mais atrativo. Bom, eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido trazer clareza para você sobre essas questões pontuais do que de fato é e como funciona a tributação em fundos de investimentos. Eu não vou falar nesse vídeo sobre a tributação sobre previdência, que é um pouquinho diferente. Na verdade, a alíquota ou a tabela é totalmente diferente das de fundos de investimentos normais, tá? Mas eu prometo que eu vou soltar um novo vídeo para você estar por dentro das novidades do mercado
e das atualidades, perfeito? Bom, e conforme prometido, eu quero compartilhar com você aqui 3 literaturas que de fato fizeram jus ao todo o meu desenvolvimento e a jornada durante esses mais de 10 anos de mercado financeiro. Tá aqui um livro que eu considero extremamente importante, que eu acho que todos deveriam ler, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Ele é um livro muito simples, muito pequeno, com uma linguagem bem compreensível. Um livro que ele é um pouco mais técnico, um pouco mais, digamos assim, denso, mas é um livro que todo mundo deveria ler para aquisição de conhecimento, que é o Investidor Inteligente. E esse livro que trabalha um pouco mais de desenvolvimento, mas também fala muito sobre a nossa mentalidade, como nós devemos pensar com relação a nos conectarmos com o dinheiro, que é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Esse livro é excelente, ele está aqui entre os 9 livros mais vendidos de todos os tempos no mundo, ou seja, você precisa ter um deles, tá? Bom, conforme prometido, está entregue aqui para você essas 3 literaturas que de fato influenciaram algumas decisões ou tomadas de decisões e também alguns caminhos de como me comportar e de como também poder ampliar o meu conhecimento para atender os nossos clientes. Bom, fique sempre com aqui os nossos conteúdos e se você gostou, deixe o seu like, comente aqui se você quer alguns assuntos específicos e não deixe de compartilhar com quem você tem apreço, que essa pessoa precisa saber mais sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, sobre desenvolvimento, sobre riqueza e sobre prosperidade. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!